Olá, meninas e meninos. Professor Cirineu, matriz curricular de Física, fazer uma aula sobre potência, né, chamando o nosso triângulo de potência, para associar as três variáveis, as três grandezas, que é a potência, a tensão e a corrente elétrica, né? E vamos associar isso ao nosso triângulo de potência. Bom, então, na aula anterior eu fiz um debate, né, uma discussão sobre todas essas grandezas, suas características, e agora vamos pôr em prática, fazer uma aplicação, né, fazer uma aplicação dentro daquele conhecimento já estabelecido de potência, energia, corrente elétrica, tensão elétrica, né, nós falamos tanto lá na aula prática, né, na aula teórica sobre. Então, primeiro vamos associar as grandezas, né? As grandezas que estão ligadas diretamente com a potência, né? Lembrando que a energia que o aparelho transforma está ligado diretamente, né, com a corrente elétrica que vai circular. A corrente elétrica que circula no aparelho vai ser determinante para ter lá uma energia elétrica transformada, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, a grandeza, a potência, né? Pegar a potência elétrica, nós associamos a potência elétrica com a quantidade de energia transformada no aparelho, caracterizando o aparelho, né? Então, a potência caracteriza o aparelho, quanto de energia ele vai transformar no intervalo de tempo que ele vai funcionar. E fizemos os cálculos, analisamos o custo do aparelho funcionando em determinado intervalo de tempo. E agora nós vamos usar essa base para chegar até a tensão e a corrente elétrica, né? Então, por definição, lá a potência é a quantidade de energia transformada no intervalo de tempo. Fazendo uma manipulação algébrica, que eu não vou colocar em questão agora, nós chegamos à potência em função da tensão e da corrente elétrica. Então, até o momento, nós estávamos associando a potência à quantidade de energia que o aparelho ia transformar em função lá da determinado intervalo de tempo, né? Então, fazendo essa manipulação algébrica, nós chegamos à função matemática, onde a potência, onde a potência é medida em watt, é igual, né? É proporcional ao produto, né? A multiplicação é o produto da tensão em volt multiplicado pela corrente em amperes. Então, potência é a tensão multiplicado pela corrente, não é isso que nós vimos até agora. Bom, com essa expressão, nós conseguimos associar num aparelho, ou descobrir no aparelho, qual é a corrente que vai circular e qual é o disjuntor mais apropriado, por exemplo, para instalar esse aparelho sem que haja danos, né? Porque o disjuntor, como eu mostrei na aula anterior, ele é o dispositivo de segurança. O fusível é um dispositivo de segurança que limita a passagem da corrente elétrica, né? Bom, então determinado aparelho vai ter lá uma potência e vai ter uma máxima corrente. É o que nós chamamos de corrente elétrica nominal ou potência nominal. Potência nominal, a tensão nominal, é aquela que vem descrita lá naquela etiqueta que eu mostrei dos aparelhos, né? Hoje, os aparelhos eletroeletrônicos, eles todos vêm com uma etiqueta de economia, né? De consumo de energia. Então, as grandezas são potência em watt, a tensão em volts e a corrente elétrica em amperes, né? Agora, se eu associar a tensão elétrica, por exemplo, né? A tensão elétrica, eu falei lá que é a diferença de potencial. Então, a tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico no aparelho. O que ele vai ter o terminal positivo, o terminal negativo, e entre o positivo e o negativo há uma diferença de potencial elétrico. E aí, por nomenclatura, nós usamos o mais para o positivo e o menos para o negativo. Então, nós temos a tensão elétrica representada tanto com a letra U, né? Normalmente se usa a letra U para representar a tensão elétrica,
Ou também a letra V maiúscula representando volts, né? A unidade de tensão. Né? A unidade de tensão é volt. Usa-se muito o termo voltagem. Essa expressão, esse termo voltagem, que vem da unidade volt, né? Dá-se lá em homenagem ao Volta, né? O Alexandre Volta, que ele construiu lá o primeiro dispositivo capaz de armazenar carga, e ele chamou de pilha. Então eu coloquei uma pilha aqui com uma diferença de potencial maior no positivo, potencial menor no negativo, e as cargas estão dispostas. Dentro da pilha ou da bateria existem as placas, né? As placas que são chamadas de células. Então cada célula tem uma diferença de potencial, uma tensão. A tensão, por conceito físico, é a quantidade de energia que cada unidade de carga armazena. Então ela armazena uma quantidade de carga, de energia por unidade de carga, e ao armazenar essa quantidade de energia por unidade de carga, nós temos aí o que nós chamamos de tensão elétrica. Certo? Então a tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, entre dois polos, dois extremos. E o último item da nossa análise de triângulo de potência, então, é a corrente elétrica. Né? A corrente elétrica é uma discussão histórica, né? Uma discussão que vem há muito tempo, que iniciou lá com o Nikola Tesla e o Thomas Edison. Né? O Thomas Edison defendia a ideia da corrente ser contínua. Então você ligaria um condutor, e esse condutor precisaria ter o caminho de volta, que seria o neutro, ou o negativo e o positivo. E a corrente vai circular. Né? Então, o problema é que para o Thomas Edison, a corrente sendo contínua, com o comprimento, né, desse condutor, a tensão faz com que a quantidade de carga diminua com o comprimento do condutor. E isso precisaria gerar várias estações, a cada intervalo de distância precisaria uma estação ou uma pilha, né? Para não ter a perda de potencial ou não ter lá no final a carga muito menor que no início. Já o Nikola Tesla, ele conseguiu com o alternador, né? Ele conseguiu fazer a corrente alternada. Então a corrente alternada, que vem lá do gerador, que seria a nossa turbina, né? A turbina que faz a transformação da corrente alternada, o Nikola Tesla precisaria apenas de uma fase, de um condutor, para levar a carga. Sendo que a corrente alternando, ela vai e volta para a fonte de tensão com intervalos muito pequenos de tempo. Então, isso economizaria, em relação ao Thomas Edison, que precisaria dois condutores, né? E também precisaria várias estações ao longo da rede. Já o Nikola Tesla defendia a corrente alternada, onde ela vai e volta, né? Ela vai para o terminal positivo e negativo lá na turbina, né? No gerador, e isso em intervalos muito pequenos de tempo, alternando. Né? Então, hora vai, a tensão diminui, aumenta, leva a corrente para o outro lado, diminui a tensão, aumenta de novo, e isso faz em intervalos muito pequenos de tempo, que nós chamamos hoje de frequência, a frequência da rede. Né? Em Santa Catarina é 60 vezes por segundo, que é 60 Hz, tá? Mas varia para 50 em outros estados. Então a corrente alternada, ela alterna, ela tem a diferença de potencial alternando, a tensão hora aumenta, hora diminui, hora aumenta, hora diminui. Em Santa Catarina a tensão ela varia isso em torno de 200 a 220 volts, 240, e a média, né, 240 a 200 volts, a média então fica em 220 volts. Mas alterna, tá? E isso alterna, fazendo com que a corrente seja alternada. A corrente contínua, ela não causa um choque, porque ela é contínua, ela sai do positivo e vai para o negativo. Esse é um movimento chamado convencional.
A alternada não, ela alterna, ora positivo, do positivo eleva o potencial até um limite, daí cai o potencial, no negativo aumenta e faz a corrente alternar, fazendo isso causar o choque, né? Então a corrente elétrica, vou falar um pouquinho mais para frente, lá em corrente elétrica na eletrostática, e nós vamos ver ali a discussão entre o Tesla e o Thomas Edison, né? E o que causou foi no final que o Thomas Edison ficou com a patente e acabou o Nikola Tesla, né? Foi superior à teoria dele e acabou vencendo a teoria da corrente contínua do Thomas Edison. Mas o Thomas Edison era muito ambicioso, então ele acabou ficando com várias patentes ali que era de posse de outros, né? De outros físicos da época, né? Então vamos ver o triângulo de potência, né? O triângulo de potência que nós atribuímos no início usa essa expressão geral, né? Então nós temos aqui, por exemplo, a potência em função da tensão, representada com a letra U, multiplicado pela corrente. Então se eu pegar essa expressão e nós lançarmos no triângulo de potência, nós vamos ficar com esse arranjo. Então nós ficamos aqui, ó, potência. Essa barra que tem aqui no triângulo, para dividir o triângulo, né, a parte mais pontiaguda da pirâmide, né, a parte mais pequena da pirâmide, então fica a potência. E essa barra indica uma divisão. O de cima divide o que está embaixo. Nós sabemos que a potência é a tensão multiplicado pela corrente. Então vamos colocar aqui a tensão multiplicado, né, pela corrente. A corrente é a letra I minúscula. Quando eu quero achar, por exemplo, a tensão elétrica, né, da rede, do dispositivo ou do determinado circuito que eu quero utilizar, então aqui suponha que eu faça isso, eu cubro a tensão, né, eu cubro a tensão, fica a potência dividido pela corrente. Eu estou fazendo isso, né? Imagine que eu quero descobrir a tensão, então tensão vai ficar potência sobre a corrente. Suponha que eu quero encontrar a corrente do circuito, então ficaria potência dividido pela tensão, formando um triângulo. Eu quero achar a potência, então é a tensão multiplicado pela corrente. E fica o triângulo da potência, né? A tensão é a potência sobre a corrente é a potência sobre a tensão. Veja que é a mesma expressão, né? É a mesma expressão, só isolando as variáveis. Eu isolo a variável que eu quero encontrar, e aí ficaria assim, ó, isolando a tensão aqui, para encontrar a tensão, eu vou isolar a tensão, ficaria assim a expressão, potência sobre corrente. Eu também posso representar com a letra V de volt, tá? Que alguns livros usam o V de volt, outros usam a letra U de tensão. Mas a função matemática é a mesma, né? Só muda ali a nomenclatura. Isolando, então, a corrente elétrica aí, se eu isolar a corrente elétrica aí, eu vou ficar com a expressão matemática escrita dessa forma. Veja que, olha, como nós pegamos o triângulo da potência, isolamos a variável I, lá no triângulo da potência, né? Isolando a variável I, fica potência sobre a tensão. Potência sobre a tensão. Watt sobre volt dá um ampere. Ficaria também escrito assim, né? Usando a letra V de volt, potência sobre volt, potência sobre tensão, né? Dá a corrente em amperes. E esse é o famoso triângulo da potência que muitos usam na hora de estudar, ir para um concurso, um vestibular. E aplicando esse nosso triângulo de potência, eu vou fazer um exemplo, né? Um exemplo que nós utilizamos em vários momentos, né, em sala de aula. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui para demonstrar o triângulo de potência, né? Então, a lâmpada incandescente, ela tem filamento de filamento, ou seja, é aquela lâmpada que tem aquela molinha dentro. Essa lâmpada apresenta em seu rótulo, aquela etiqueta, né,
as seguintes especificações: 60 watts e 220 volts. 60 watts e 220 volts. Eu quero saber para essa lâmpada qual é a corrente que vai circular, a corrente elétrica que deverá circular na lâmpada quando ela estiver conectada à fonte de tensão, que é 220 volts. Como é que eu vou usar isso? Vou para o meu triângulo de potência. Eu tenho a tensão e tenho a tensão e tenho a potência. E eu quero achar a corrente. Então vai ficar a potência sobre a tensão, me dá a corrente. Fazendo isso, então nós vamos ter a seguinte expressão. Resolvendo isso, nós vamos ter a corrente que vai circular na... Então a potência sobre a tensão é igual à corrente elétrica. Então a potência dividido pela tensão me dá a corrente elétrica. Lembrando que ele disse que a tensão é 220 volts e a potência é 60 watts. Isso implica que ao substituir, nós vamos ter 60 watts, 220 volts. Qual é a corrente que vai circular? Aí, fazendo a divisão aqui, nós vamos saber quantos amperes, né? Quantos amperes vão ter de corrente elétrica. Bom, vou fazer a conta e aí nós vamos ter o seguinte resultado. Fazendo o cálculo, então, ficaria 60 watts dividido por 220 volts. Implica em 0,27 ou 270 miliamperes. 0,27 ampere. Eu poderia também escrever isso, lembrando que na aula teórica eu falei sobre os prefixos, né, de grandeza, o mili, o micro, o nano, ampere. Eu poderia escrever isso em função de um prefixo de grandeza, o mili, né? Só que aí eu teria que colocar um zero aqui para ficar 3 casas para a direita, para a esquerda, vírgula, né? Então, poderia escrever assim também. 270 mili, o M minúsculo representa mili, ampere. 0,27, poderia arredondar para 0,3, mas isso vai dar um erro muito grande. Por isso que ao ligar o disjuntor, você vai cuidar isso, né? O arredondamento faz com que você sempre tenha que ter um disjuntor com uma garantia, ou seja, com uma segurança a mais, né? Então, se é 0,3 ampere, eu vou colocar um disjuntor lá de 1 ampere. Não tem disjuntores menores que essa... Colocaria um fusível, né? Qual é a energia transformada nessa lâmpada, então, durante 5 horas? Então, para não estender a nossa definição no exercício, aqui eu posso calcular a energia, né? Lembrando que a energia elétrica é a potência multiplicado pelo intervalo de tempo. Tá? Uso a definição de energia para chegar ao que eu quero aqui, utilizando a potência. Então, fazendo isso, nós vamos ter a potência 60 watts, são 5 horas. Quanto de energia essa lâmpada vai transformar? Ela vai transformar 5 vezes 6, 30. Então, isso vai ser 300 watts por hora. Isso, transformando em prefixo de grandeza, seria 0,3 kWh, né? Se contar aqui, 3 casas, 1, 2, 3, 0,3 kW. E com esse exemplo, então, nós fazemos a nossa aplicação do triângulo de potência, né? Lembrando que o triângulo de potência é só uma forma de expressar, né? Você usa a mesma expressão, isolando a variável, né? Eu fico por aqui com o triângulo de potência, eu volto com novos exemplos para falar sobre a parte
prática de medição, né? Que eu vou usar o amperímetro ou voltímetro, aí vai ficar o multímetro, né? Certo? Então, até a próxima